Mais uma entrevista especial de 60 minutos, agora uma entrevista especial lançada na segunda-feira, segunda semana que tu lança entrevista especial na segunda-feira também, além da sexta-feira, e a entrevista da semana é muito legal, porque é sobre um assunto, é sobre um modelo de negócio que muitas vezes é o primeiro passo para os empreendedores, principalmente aqueles que têm algum receio, não sabem por onde começar. Então, digamos que é um pré-moldado do empreendedorismo que muitas vezes vira um sucesso e muitas vezes é um primeiro passo para depois a pessoa ter um negócio, que é a franquia ou franchising. Quando é que vale a pena? Para quem que vale a pena? Sempre vale a pena? Esses são alguns dos pontos que a gente vai tratar agora, porque eu tenho o prazer de conversar com o André Belz, que é sócio fundador da Rockefeller Franchising e também diretor da regional da Associação Brasileira de Franchising do Sul. André, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes aí, também telespectadores. É um prazer enorme estar aqui para a gente falar desse assunto aí que é super interessante, que é o franchising. Sempre que eu penso em franchise, em franquia, eu penso nesse modelo pré-pronto, por isso que eu falei do pré-moldado. É uma descrição que faz sentido pela experiência que tem, é uma das grandes vantagens de investir em franquia, é já vir com uma parte, com pelo menos um modelo de negócio já bem encaminhado, bem pronto? Essa, de uma forma geral, é a essência do franchising, né? O que é o sistema de franquia? É aquela pessoa que desenvolveu um negócio próprio, deu certo, teve sucesso com aquilo, e então, dentro daquele modelo já testado e de sucesso, ele vai replicar aquele produto, aquele modelo, aquele serviço. Então, dá para dizer, sim, de uma forma simples de se colocar, mas que de fácil entendimento para as pessoas, né? Então, o franchising, em essência, ele é transferência de know-how, né? Toda empresa franqueadora, ela é uma grande empresa de treinamento, de suporte, porque ela pega aquilo que ela criou, desenvolveu e capacita empreendedores, pessoas que têm vontade de abrir o seu negócio, especialmente o primeiro negócio, dentro dos padrões que são pré-estabelecidos pela marca, daquilo que ela já viu que funciona, daquilo que ela viu que não funciona, a seguir aquele caminho, então, e replicar em diferentes localidades, sendo que, então, a chance de insucesso ela acaba sendo bem menor, né? As taxas de mortalidade do franchise são menores, justamente por conta disso. Sim. Uma pergunta que eu já recebi várias vezes, eu queria que tu explicasse a diferença de uma filial e de uma franquia, porque tem até em Criciúma aqui, a gente tem alguns casos de empresas que são daqui, mas aqui tem franqueados, não é a própria empresa que abriu, é uma outra pessoa que abriu a mesma marca aqui. Quando é que uma empresa, e aí eu estou olhando pelo lado do franqueador, pelo dono da marca, quando é que ele entende que vale mais a pena a franquia do que a filial? Na verdade, o franchising é você replicar o teu modelo de negócio através de outros empreendedores que vão ser donos dos seus próprios negócios lá na ponta. Então, a pessoa ela compra o direito de uso da marca, mas a operação lá na ponta é dela, o CNPJ é dela, o faturamento é dela, né? O contrato de franquia, você tem alguns modelos de negócio que são parecidos, né? Por exemplo, o licenciamento, que também é uma espécie de direito de uso de marca, mas é um modelo de negócio um pouco com menos amarras, né? Aquela pessoa que opera um licenciamento lá na ponta, ela tem mais liberdades em termos de operação. A franquia ela já é uma coisa um pouco mais padronizada, então o franqueador ele se preocupa mais em padrões da qualidade da entrega, os padrões de cores, o padrão de mobiliário, tudo tem que ser bem igualzinho, a operação tem que funcionar igual em todos os lugares. E a filial nada mais é do que um negócio da pessoa própria que criou, que ela vai lá, ela abre uma outra operação e ela bota seus funcionários para trabalhar lá. Então, é mais ou menos assim, a franquia ela tem um dono específico lá na ponta, a filial ela tem um funcionário lá na ponta trabalhando. Então, são coisas bem diferentes, né? A filial, daí nós não estamos falando de sistema de franquia. Nós estamos falando, eu monto a minha rede de restaurantes. Eu escolho se eu quero expandir o meu negócio através de franquia, com outras pessoas envolvidas no negócio, os franqueados,
ou se eu quero seguir o meu caminho próprio, onde eu vou indo abrindo restaurantes, eu coloco funcionários, gerentes, managers, enfim, tocando essa operação, mas é tudo meu, quando no franchise não é tudo meu. O franchising, a franquia, ela vem com o modelo já pronto. Qual é o espaço qual é a margem de criatividade, digamos assim, ou a margem de manobra que o franqueado tem? Onde, em que pontos que ele consegue colocar a cara dele, que ele consegue tomar decisões que não seja seguir o manual da franquia? O franchise, por essência, ele é muito seguir padrões, né? Já foi uma época mais engessado, hoje em dia o franchising ele tem uma gestão um pouco mais colaborativa, os franqueados costumam participar mais até de decisões da marca, porque eles estão operando lá na ponta, então muitas franqueadoras hoje possuem comissões de franqueados, comitês de franqueados, para discutir assuntos específicos, então você tem a comissão de marketing, você tem a comissão de tecnologia, você tem a comissão de produtos, enfim, e você junta uma série de franqueados que são franqueados relevantes da sua rede para você discutir em conjunto, e aqui já tem uma abertura muito maior do que costumava ser. Então, se ouve mais o franqueado, para que através de uma decisão aí em conjunto, o franqueador normalmente com a última palavra, porque a marca, o negócio no final das contas é dele, mas se ouve muito os franqueados lá da ponta para então estabelecer um padrão, para que esse padrão seja seguido pelo restante da rede. É muito delicado quando você abre muito a margem para personalizações, porque senão daqui a pouco a tua marca está totalmente descaracterizada nos diferentes lugares, e aquele modelo que foi pré-estabelecido e que deu certo, que teve sucesso, daqui a pouco ele começa a não dar certo porque a operação está sendo diferente. Então, quando você fala em relação a produto e a essência do seu serviço e a caracterização básica da marca, de mobiliários enfim, cores, etc., é praticamente zero a possibilidade de você personalizar lá na ponta. Quando você fala de gestão do negócio, a forma de eu liderar os meus colaboradores, a forma de repente, eu exercer ali, fazer a minha gestão financeira do negócio, a gestão comercial, por mais que a franqueadora vai sempre dar esse suporte, vai treinar, vai capacitar, vai orientar o franqueado a fazer essas coisas, ele acaba tendo um pouco mais de liberdade. Agora, aquilo que envolve coisas que podem, de uma certa forma, desviar ou denegrir, digamos assim, né? Não sei se esse é o termo mais correto hoje em dia de falar, mas que vai acabar colocando a marca em risco, a imagem da marca em risco, isso normalmente tem margem zero aí para caracterizações. Eu lembro de assistir, eu adoro programas sobre gestão, e eu acho que era na Discovery Channel que tinha o Undercover Boss, não sei se você já viu, que é o dono da empresa, o CEO ou um diretor de alto escalão da empresa se fantasiava e fazia-se toda uma encenação de que ele era um novo funcionário, querendo aprender os procedimentos. E eu lembro que teve uma franquia dessa de fast food americano, que era uma franquia de hambúrguer, era tipo um concorrente do McDonald's, e aí eles foram lá na Louisiana e eles estavam vendendo frango frito dentro de uma franquia, totalmente fora do cardápio. Tu vê isso acontecer, não necessariamente vender frango frito numa casa de hambúrguer, mas tu vê muito esses casos de o cliente, o franqueado, quer dizer, se dá a liberdade de oferecer produtos que são fora do padrão? Acontece, não é o correto dentro daquilo que os contratos de franquias regem, e normalmente dá errado, quase sempre dá errado, né? De vez em quando, algum franqueado já com uma certa experiência na rede, já com certo sucesso, ele acaba tentando testar alguma coisa nova, normalmente em parceria com o franqueador, ele conversa com o franqueador, posso testar, isso é pensado, ele vai lá e testa, dá certo, inclusive depois pode ser algo que pode ser expandido para toda a rede, né? Mas normalmente quando é assim, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu acho que eu tenho que mudar e tal, costuma dar errado. Não é do franchising isso, inclusive a gente costuma brincar dentro do segmento que o seu franqueado faz isso, ele está rasgando dinheiro, não precisava nem ter uma franquia, né? Ele deveria fazer o negócio do jeito dele. Aquele filme, Fome de Poder, né, que é do McDonald's, inclusive,
Ele conta um pouco isso. Aconteceu isso com os primeiros franqueados do McDonald's, que eles começaram a pegar um perfil meio errado de franqueados, e os franqueados começaram a fazer coisas diferentes e começou a dar errado, imagina. E aí depois ele retomou, ele fez mudanças lá, botou nos trilhos de novo, e o negócio funcionou. Já pensou se um franqueado de Minas Gerais, do McDonald's, agora fala assim, aqui o pessoal gosta de pão de queijo, então vou botar pão de queijo no cardápio. Eu vou lá para o Nordeste, o pessoal gosta... Então, assim, no franchising não funciona muito assim, sabe? Porque acaba descaracterizando e, assim, a experiência, o histórico mostra que normalmente dá errado. Exato. Sobre abrir uma franquia, quais são os pontos que os possíveis franqueados devem ter em mente? O que a pessoa tem que pesquisar, tanto para ver se vale a pena ou não abrir uma franquia, quanto para saber que franquia abrir? Porque a gente ouve muito abrir uma franquia do Cacau Show. É o que eu mais ouço falar. Mas, assim, tem franquia de roupa, tem franquia de chinelo, tem franquia de serviço. Como é que eu escolho a franquia que é mais a minha cara? Arthur, essa é a pergunta que eu mais ouço. Cacau Show, né, uma franquia ótima, mais de 4.600 operações hoje no Brasil, a maior rede de franquias do Brasil hoje, em termos de operações, né? Deve ser por isso que se ouve muito, então, falar da Cacau Show. Com certeza, né? Depois tem o Boticário, com 3.000 e poucas, McDonald's em terceiro lugar. Boticário é a que mais fatura, ticket média mais alto, né? Mas o número de operações da Cacau Show é maior. Assim, porque quem é a pessoa que procura uma franquia normalmente, né? Não existe um perfil único, mas muitas pessoas, a maioria, eu poderia dizer, são as pessoas que elas têm vontade de ter um próprio negócio, não têm muita experiência no empreendedorismo, elas têm um dinheiro guardado e elas sonham com isso e elas então vão atrás de uma franquia por tudo aquilo que a gente já falou agora há pouco, né? Que não é garantido, franquia não é garantia de sucesso, mas por causa da transferência de know-how, dos padrões, do histórico de sucesso, da força da marca, do marketing, etc., acaba sendo um caminho com menos riscos, digamos assim, do que empreender por conta própria. Os especialistas de franchise, eles costumam dizer que a franqueadora, o maior desafio da franqueadora é transformar o franqueado em empresário, né, através de toda essa parte de capacitação e tudo mais. Depois tem franqueados que crescem demais, viram multifranqueados, né, acabam tendo muitas unidades, assim, viram grandes empresários realmente e continuam sendo franqueados, porque o grande forte deles é saber operar negócios lá na ponta. Mas indo direto para a resposta aí à pergunta que você me fez, eu sempre costumo dizer que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela tem esse capital, né, que o planejamento financeiro adequado é fundamental para você abrir qualquer tipo de negócio. Se a franqueadora diz para você que você precisa de 300 mil para montar o teu negócio, ter um capital de giro ou 500 mil, você precisa ter isso, porque ela já tem experiência. Se você não tiver, você começa o teu negócio desestruturado e a chance de dar errado é muito grande. Mas partindo do princípio que você tem isso, eu sempre falo assim, você precisa ter um negócio com o qual você se identifique para começo de conversa. E esse se identificar não é assim, eu admiro, eu tenho esse sonho de ter esse negócio. Porque, por exemplo, a maior parte dos brasileiros tem o sonho de ter um restaurante, um negócio próprio. Cara, eu quero ter um bar, um restaurante. É muito do brasileiro isso, né? Mas, cara, tem coisas que são necessárias para você ter um restaurante, né? Você que normalmente esse perfil que eu comentei para você, que o cara que vai abrir uma franquia não é um super investidor no primeiro momento, não é um super empresário, está começando, ele normalmente vai ser um cara meio barriga no balcão, né? Claro que tem perfis de franquias diferentes, aquelas com investimento muito alto, você já pega um nível de empresário diferente, mas a maioria são franqueados que vão ter que operar o negócio no começo. Então a pergunta que a pessoa tem que se fazer é a seguinte: você gostaria de estar na frente desta operação? Né? Se eu tenho um restaurante, será que o meu restaurante, a marca que eu escolhi, o tipo de alimento que eu vou vender, se necessita que eu vá, por exemplo, que eu acorde muito cedo para ir à feira, sei lá, todos os dias? Estou chutando aqui, né? Eu gosto disso. Se eu não gosto de acordar cedo, não dá para eu fazer isso, sabe? Então tem algumas coisas. Eu quero abrir uma franquia de educação. Pois é, mas você gosta de lidar com pessoas? Você gosta de conversar com o público, né? Você se vê à frente de uma escola, seja ela profissionalizante, de idiomas ou qualquer outra coisa,
Então a pessoa tem que se identificar, ela tem que entender se ela, pô, isso é um negócio com o qual eu gostaria de trabalhar no meu dia a dia. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você faz uma pré-seleção de um segmento ou de um subsegmento, seja serviços, seja moda, varejo, seja educação, seja qualquer outra coisa, alimentação, casa e construção, saúde, beleza e bem-estar, são muitos segmentos do franchising, você vai partir para a escolha da marca, porque aí tem às vezes dezenas, se não falar centenas de marcas de um mesmo segmento. Então, uma coisa que eu sempre falo é conheça bem a marca, se aprofunde no conhecimento dessa marca, conheça a estrutura do franqueador, vá até a sede do franqueador, conheça quem é o franqueador, converse, sente, olho no olho, né? Conheça o time, conheça toda essa estrutura de suporte que essa franqueadora oferece. Isso é um ponto fundamental. Depois da pandemia, que a gente entrou nessa vibe do online muito, a gente começou a fazer reunião de abertura de franquia pela internet e nem vai mais na sede do franqueador para assinar um contrato, nem para conhecer a estrutura, né? E a gente começou a perceber que isso não é uma coisa boa. Você precisa realmente sentar, olhar olho no olho, falar assim, cara, é um casamento a franquia, né? Você vai assinar um contrato de pelo menos 60 meses lá. Como é que você vai fazer, assim, 3 conversas de videoconferência e assinar um contrato? Então, você tem que conhecer. Você precisa conversar com franqueados da marca para ver se aquilo que esse franqueador está te oferecendo, está te prometendo, realmente é cumprido, né? O franchising, ele é um sistema que funciona muito, mas ele é um sistema que ficou tão na vibe, na hype, né, como dizem hoje em dia, que sempre vai ter uma ou outra situação que não vai funcionar muito bem, para a gente ser aqui bem discreto nas palavras, né? Então será que aquilo que o franqueador está me oferecendo e está dizendo funciona? Conversa com meia dúzia de franqueados de diferentes regiões para ter certeza disso, né? Então, conhecer bem o franqueador, conhecer bem a marca é realmente fundamental. E depois veja quais são as características que são exigidas do negócio, né? Então, o valor de investimento, o tipo de dedicação que você vai ter para o negócio, né? Às vezes tem pessoas que elas resolvem abrir uma franquia porque elas querem trabalhar menos. Elas falam isso, eu quero trabalhar menos. Então, assim, talvez esteja aí um pouco equivocado, né? O princípio da franquia, né? O simples fato de você ter uma placa famosa na frente do teu estabelecimento não é receita de sucesso, tem que trabalhar. A diferença é que você não tem teto, né? Quando você às vezes está numa jornada corporativa, você, daqui eu sei que eu não vou mais. Agora, no teu negócio próprio, mesmo sendo franquia, você pode ter várias operações, você pode crescer muito, e depois você vai ser um grande empresário, você vai ter muita gente, vai ter um time, você vai realmente curtir aquele sucesso pessoal, profissional, financeiro que você já alcançou. Mas no começo, vai ter que trabalhar bastante, né? Então a gente faz sempre muito esses alinhamentos de expectativas. Então, eu diria isso, assim, sabe? Veja se você se identifica com o segmento, conheça muito bem o franqueador, a marca, converse com franqueados e veja se as exigências que a marca te faz em relação a planejamento financeiro, a tipo de dedicação que você vai precisar para o negócio, elas se enquadram naquilo que você pode, possui ou deseja fazer. Como é que funciona a questão da remuneração? É um valor fixo que paga para a franquia? É um percentual do faturamento? Porque eu vejo que muitos anúncios de franquia já apontam, inclusive, quanto que vai sobrar de lucro para o empreendedor. Na verdade, esses anúncios que prometem já ou já dizem qual vai ser o lucro, eles são anúncios que, assim, se o franqueador está prometendo um valor já nominal, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque não tem como garantir isso, principalmente a última linha, né? É até mais fácil você fazer uma previsão de faturamento do que de última linha, porque tem toda uma gestão de controle de custos, de folha, etc., desse franqueado, né? Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Outra coisa, muitas vezes aparece assim, a partir de 20% de lucratividade, né? Aí já é uma coisa mais dentro
do ok, assim, a partir de, né, 20%, tem até 30% de lucratividade, então é bacana. Mas assim, existem algumas formas, tá? Existe forma fixa e existe a forma percentual normalmente. Então os royalties, né, que são cobrados pelo franqueador, que é o direito de uso da marca, de exploração da marca, eles variam em percentual de 1, 2, 3, até 10, 15%, né? A média normalmente das redes brasileiras é na casa de 4, 5% de royalties. E normalmente é percentual, tá? A minoria das marcas fazem por valor fixo, R$ 1.000 por mês, por exemplo. Né? Ainda existe uma outra cobrança que muitas marcas fazem, a maioria das marcas fazem, que é um fundo de propaganda, que hoje em dia vem se falando muito que é fundo de marca, né? Que é um marketing cooperado depois, então as franquias arrecadam, isso obviamente volta para o franqueado em termos de marketing institucional. Mas algumas redes também não cobram royalty, né? Então, por exemplo, as redes de educação não cobram royalty, é comum do segmento não cobrar royalty, porque a relação ela é assim, normalmente as redes de educação elas têm editoras próprias e elas comercializam o material didático que é delas diretamente ao aluno. Então, o combinado entre as partes fica que a receita do material didático fica totalmente para a franqueadora e a receita com as mensalidades fica totalmente para o franqueado, então não tem essa relação, essa negociação, essa coisa financeira entre eles, né? Então, 100% da receita do franqueado é dele, do material fica para a franqueadora, não tem royalties. É uma característica do segmento de educação, por exemplo, algumas de educação ainda cobram royalties, mas a maioria que tem editoras, todas que têm editora própria não cobram. Então, tem aí um pouco de diferenças, tá? Algumas diferenças. Sim, uma dinâmica que eu já vi acontecendo aqui em Criciúma é que o shopping queria trazer uma franquia da marca tal. E aí saiu procurando empreendedores. Não o contrário, que é o que a gente pensa mais lógico, que a pessoa quer abrir uma franquia da marca X e aí procura algum lugar para ver essa franquia, uma loja e às vezes até no shopping. É comum isso? Os shoppings, os centros comerciais, eu quero ter, para não citar Cacau Show de novo, eu quero ter um Oakberry aqui. Eu quero ter um Oakberry aqui no meu centro comercial. Agora eu preciso achar alguém para tocar esse negócio. É comum acontecer isso? Eu não sei se eu posso dizer que é comum, mas acontece. Tá? Acontece, o shopping tem interesse em trazer marcas que para ele sabe que vão ser importantes para o negócio dele, que vão atrair mais público para circular no shopping. É mais ou menos a estratégia que eles usam com lojas âncoras, enfim. E às vezes eles procuram, inclusive, o próprio franqueador. Né? Olha só, eu estou com um espaço aqui, gostaria de uma marca sua aqui no meu empreendimento, e se você tiver franqueados aqui na tua região que queiram abrir aqui, eu estou disposto a negociar, facilitar, etc. e tal. Então acontece. E também de ele procurar empreendedores locais para abrir uma franquia, sim, sem problema nenhum. Não posso dizer que é comum, mas acontece sim. Outra questão, tu é diretor da Associação Brasileira de Franchising. Imagino que a associação tenha gatilhos e tenha padrões que protegem, que deem um selo de garantia para um franqueador ter segurança de investir nessa franquia. Quais são os perigos que existem nesse mercado? Quando não é da associação, quando não tem esse selo de qualidade, essa auditoria, digamos assim, quais são os riscos que tu conhece do mercado de a pessoa entrar numa franquia não muito boa? Olha, eu vou explicar para você como que funciona a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Na verdade, é uma associação, não é um órgão regulador, né? Mas a ABF é, sim, hoje a maior autoridade que tem de franquias no Brasil, é como se fosse a guardiã do sistema de franquias, das boas práticas. Uma bandeira dos últimos anos da ABF é o franchising íntegro, né, que é o franqueador, de fato, preocupado com o sucesso do franqueado, porque, Arthur, não existe franquia que vá durar no decorrer dos anos, marca de franquia ou franqueador que vá sobreviver ao insucesso de sua rede de franqueados.
o franqueador só para em pé se os franqueados estiverem em pé também. Uhum. Então, o franchising, ele é isso, o franqueador precisa se preocupar a todo momento com o sucesso dos seus franqueados, isso vai fazer com que a marca dele perdure aí no decorrer dos anos. A ABF, ela levanta essa bandeira, ela capacita, ela faz encontros, ela faz eventos, ela possui uma comissão de ética, mas ela é uma associação, então ela consegue lidar somente com aquilo que está dentro do estatuto dela, né? Hoje a ABF são mais de 3 mil marcas de franquias no Brasil, e a ABF hoje possui cerca de 1.700 associados, mas cerca de 80% do faturamento das unidades de franquias do Brasil estão dentro da BF, ou seja, as grandes redes, as principais marcas, as melhores marcas, não significa que não tenha uma ou outra fora da BF que não possa ser boa também, mas normalmente são menores ainda, as maiores e melhores costumam estar dentro da associação, que é esse ambiente aí muito saudável, aí das boas práticas do franchising brasileiro, tá? Ela inclusive possui uma chancela, assim, que é o selo de excelência em franchising, que não significa que também quem não ganhou não seja uma boa marca, mas ela dá um holofote, digamos assim, ela bota uma lupa nas marcas que se destacam em termos de gestão de rede todos os anos. Né? É uma premiação, aí, digamos que é o Oscar do franchising brasileiro, né? Que vai acontecer agora, inclusive dia 9 de maio, daqui a algumas semanas aí, a premiação aí referente a 2024. Né? Então, a ABF ela tem esse papel. E sim, as grandes marcas brasileiras, ser associado da ABF já digamos assim, porque para você ser associado, você precisa passar por uma série de comprovações, ali você tem que ter comprovado experiência para o teu negócio, enfim, tem algumas regras para você se tornar associado, então o simples fato de você ser um associado já é um sinal positivo de que a marca é uma marca séria, né? Maravilha. A gente falou de franquia e enquanto a gente vai falando, eu vou lembrando que tem muitas franquias pelo Brasil. A gente anda pela cidade, anda pelo centro da cidade, principalmente nos shoppings, tem várias marcas que se repetem. Se eu passei aqui, passei em Curitiba, passei em Florianópolis, passei em Porto Alegre, vou ver um monte de loja igual e é basicamente tudo franquia. Qual que é o tamanho desse mercado no Brasil? Tem um dado, por exemplo, de quanto que representa no PIB brasileiro? Hoje o sistema de franquia representa pouco mais de 2% do PIB brasileiro. A gente está falando de 273 bilhões de faturamento em 2024, tá? Foi um crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior, tá? O franchising crescendo já 2 dígitos de novo, depois de pandemia, né? Uma coisa que é muito comum lá atrás, veio a pandemia, isso deu uma prejudicada, mas volta a crescer muito, são mais de 195 mil pontos de operações, né, pontos de venda aí de franquias espalhados pelo Brasil, como eu falei, mais de 3 mil marcas e mais aí de 1,7 milhões de empregos diretos. Né? Então, esse é o tamanho do franchising no Brasil. Maravilha. E quem quiser empreender, quer ter o próprio negócio, não queira trabalhar menos, porque tu já deixou bem claro que isso é ilusão. Pelo menos no começo. Pelo menos no começo. Pelo menos no começo. Pode entrar em contato com a Rockefeller para até entender qual que é o modelo melhor entre as empresas que a Rockefeller apresenta, gerencia? Pode entrar. Na verdade, assim, a Rockefeller, eu sou franqueador, né? Que é de uma rede de escolas de idiomas, que é a Rockefeller. Ah, é a mesma Rockefeller. Eu pensei que usou o nome Rockefeller pelo grande empreendedor que foi Rockefeller. Não. Então, assim, nós somos os fundadores e franqueadores da marca, né? Em Criciúma temos uma bela unidade aí, inclusive. Aqui atrás, grande. na rua de trás aqui. Um abraço para a nossa franqueada aí, a Jaina. E sim, mas a gente, tanto eu como diretor da BF, né? Eu sou diretor há muitos anos, eu sou diretor aqui responsável por toda a região sul do Brasil, os 3 estados. Tanto eu quanto a BF em si, né? Estamos sempre aí disponíveis para estar aí conversando com pessoas que têm interesse em adentrar o sistema, queiram tirar dúvidas, né? Fica aí o meu contato, André Belz é a minha rede social, meu Instagram, eu não sou influencer, não sou nada, mas está lá, quem quiser me mandar uma mensagem lá, a gente responde tranquilamente. A ABF mesmo,
Existe um portal de franquias da ABF que chama portaldofranchising.com.br. Tem o site da ABF também, abf.com.br. Então são muitas as formas de você fazer contato aí com essa entidade, com pessoas que estão lá dentro, que são especialistas no assunto, e a gente está à disposição, sim. Maravilha. André, muito obrigado pela atenção conosco aqui na Sou Maior aqui nos 60 Minutos. Arthur, foi um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Espero que tenha sido aí bacana para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Forte abraço. André Bells, ele que é sócio fundador da Rockefeller, da Escola de Idiomas Rockefeller, que é uma franquia, e também diretor regional da Associação Brasileira de Franchising, explicando esse mundo das franquias. Franquia, franchising, mesmo mercado, dois nomes para o mesmo tipo de negócio, que é, como eu já citei no começo da entrevista, para quem está acompanhando pela rádio, eu abri dizendo que normalmente o primeiro passo, é o pezinho na água do empreendedorismo para muitos, escolher uma franquia para saber o que é empreendedorismo, e muitas vezes empreendendo em várias franquias, conheço pessoas que têm várias franquias até de diferentes ramos, ou até entendendo que pode ser o momento de abrir o seu próprio negócio. Mas tem muita gente mesmo que eu conheço que vai na franquia, se encontra na franquia e só vai aumentando o número de franquias. Essa entrevista, além dos 60 Minutos no rádio, também está disponível no canal dos 60 Minutos no YouTube, que é youtube.com/60 Minutos 1007, junto com várias outras entrevistas. E com essa entrevista eu fecho o programa de hoje. Tenham todos um bom fim de feriado. Até a próxima, até amanhã, meio-dia. Até mais.